Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que vocês estejam conseguindo passar por essa fase tão complicada da maneira mais, digamos que tranquila possível, né? E assim, gente, acabamos de passar nossa avaliação, né? E vamos então dar continuidade ao assunto, né? Com o tema 2 do livro de vocês, Procurando pela Arte. Nesse tema, ele já começa com uma grande frase do autor Milton Nascimento, que diz o seguinte: com a roupa toda encharcada, a alma coberta repleta de chão, todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Essa frase, gente, estava presente na nossa avaliação bimestral de uma maneira bem tranquila, né, de se resolver aquela questão, puramente interpretativa. Então a gente também vai trazer para esse momento essa interpretação. O que é que o autor quis dizer com isso, né? Então, cabe a reflexão nesse momento do autor estar trazendo a busca que o artista tem que fazer pelo seu público. Então é um exemplo que eu gosto sempre de usar quando a gente está falando de público e artista, que são os mais conhecidos, os cantores, né, que a gente conhece, a gente tem mais contato, né, por exemplo, o Gustavo Lima, não estou dizendo que a gente tem contato com o Gustavo Lima, né, mas os cantores mais famosos, Gustavo Lima, Xande Avião, Zé Neto Cristiano, esses que a gente conhece, a gente pode observar essa procura, né, pelo público. Então, eles não podem se manter estáticos no lugar e esperar que as pessoas vão sempre atrás deles, né? Eles podem, por exemplo, ele mora em Goiânia, vai sempre ficar em Goiânia e quem quiser ver um show, que vá. Não pode ser assim, né? Porque se for dessa maneira, eles vão ficar com um público muito restrito, que é só o público goiano. Pode ser que outras pessoas de fora irão para lá contemplar isso, né? Mas é muito mais fácil eles se deslocarem para os locais do que os locais se deslocarem para eles, né? Então, essa frase traz essa reflexão, nos mostrando a importância do artista em procurar seu público. Não somente do público procurar aquilo. Outro exemplo muito clássico que a gente vê aqui na nossa região são os circos, né? Se um circo não vier para a nossa cidade, nós não vamos nos deslocar daqui para, por exemplo, a cidade vizinha, Elesbão, Novo Oriente, para ver esse circo. Pode ser que alguém vá, mas todo mundo não vai. E se estiver aqui na nossa região, acredito que a grande maioria, por curiosidade até pode ir. Mesmo que às vezes nem goste tanto, né? Mas como está ali, não tem nada para fazer, muitas das vezes, a gente vai, né? Quando acabar a pandemia, né? Por enquanto é todo mundo em casa. Então, gente, partindo desse ponto, a gente encontra o tópico de repente a arte. E como a gente já estava falando de circo, é muito simples falar disso sobre nesse de repente a arte. O que isso quer dizer? É você de repente, né, de uma surpresa, por exemplo, encontrar com algum movimento artístico, com alguma arte. Muitas vezes na sala de aula, né, até já perguntei para vocês se vocês já tiveram contato com algum artista de rua, né, que a gente vê na nossa cidade aqui, como é uma cidadezinha menor, Valença, a gente não tem tanto contato com esses artistas, porque eles se concentram mais nos grandes centros, né, onde tem maior público, né, nas ruas. Mas uma hora ou outra a gente vê um artista de rua passando, vendendo um CD, vendendo aquelas bijuterias, né, colares, pulseiras, feitos todos à mão, através do artesanato. Então, encontrar com esses artistas quer dizer que você sim se deparou com a forma de arte. Da mesma forma que você vai passando aí numa grande cidade e vê aquelas pichações, mas as pichações que eu falo são as que são autorizadas e que nós devemos chamar não de pichação, né, mas de grafite artístico. Então, essa procura que a gente tem, aliás, esse encontro que a gente tem com a arte é muito interessante. Nós podemos encontrar arte praticamente em qualquer lugar, né? Seja na rua, em um shopping, em qualquer ambiente, até na própria escola, né? Quantos artistas nós não temos, né, na escola? Músicos, cantores, muitos deles precisando até ser revelados porque tem talento para continuar. Mas, às vezes, nós estamos com a visão tão fechada que nós não conseguimos enxergar que existem artistas por toda parte. Então, é muito interessante nesse ponto que a gente aprenda que não podemos
continuar tendo aquela visão engessada, aquela visão congelada de que só é artista aquele que é grande, que é famoso e que aparece na televisão. Nada disso. Os artistas estão em toda parte. Então é por isso que a gente fala, de repente, a arte. Porque muito mais do que a produção é ter a visão para enxergar aquilo. Muita gente é artista, sim, realmente, de muito talento, mas falta alguém com visão para enxergar aquilo. E chegar na pessoa, no fulano, no ciclano, e falar, olha, cara, tu é bom nisso. Você é realmente um artista. Às vezes o cara faz ali sei lá, até um corte de cabelo, né? O cara faz um corte de cabelo diferenciado. É uma maneira de expressar uma pequena arte. Então, vamos abrir o nosso campo de visão para poder enxergar as coisas de uma maneira mais leve e que isso traga para nós essa reflexão de que tudo pode ter um cunho meio artístico, né? Então, partindo desse ponto, nós falaremos um pouquinho sobre as provocações da arte, né? Durante as aulas, né, a gente já falou o que é que pode provocar um artista, né? Então, primeiro, alguma coisa que eu considero que deve ser muito levada em consideração nessas provocações. A necessidade. Nós vivemos hoje num momento em que as pessoas estão distantes umas das outras, né? Muita gente não está podendo encontrar com seus avós, com suas mães que moram um pouco mais longe, porque esse distanciamento social causou isso. Então, as tecnologias que a gente utiliza, né? Por exemplo, essa videoaula que você está vendo agora, possibilita que nós estejamos juntos mesmo a quilômetros de distância. Então, da necessidade das pessoas se comunicarem à distância, surgiu a internet, o celular, o WhatsApp, dessa necessidade. Então, o primeiro ponto muito importante que a gente deve levar em consideração quando um artista cria é a necessidade que ele tem de fazer alguma coisa. É praticamente óbvio, né, falar isso, mas é um ponto muito interessante. Outro ponto, a genialidade. Muitas pessoas são artistas completos sem sequer ter nunca entrado numa escola, sem sequer ter nunca feito um curso. São artistas que vieram simplesmente do seu intuitivo. Eles fizeram as coisas, às vezes tem gente que desenha muito bem. Na escola mesmo já até havia umas cadeiras rabiscadas, né, que não era para ter, mas às vezes tem até um desenho bem interessante, né, bonitinho ali, bem feito. Então, uma pessoa que nunca fez um curso, que está até fazendo um ato de vandalismo na escola, mas que provoca a minha intuição de dizer, cara, esse cara tem um pouco de talento. Se ele se esforçasse, se treinasse, parasse de vandalizar a escola, ele poderia ser um artista de valor, né? Então, esse ponto se junta com aquele outro que eu acabei de falar para vocês, da gente acabar tendo que desenvolver um olhar menos crítico, né? Por exemplo, eu falo, é uma pichação aqui na escola, mas dê uma olhada também naquela vertente de que o cara tem talento, está aqui fazendo o desenho dele, e é legal, deveria estar prestando atenção na aula, né? Mas é isso que a arte quer dizer. Pode surgir de qualquer lugar. Então essas provocações, só recapitulando, nascem em primeiro lugar da necessidade, depois podem vir da genialidade e também da inspiração. A pessoa muitas vezes, por exemplo, escreve uma música naquele momento ali, momento de inspiração, você vê que a pessoa já... Até a gente pode ver nesses cantores, né? Eles falam que às vezes estão fazendo qualquer coisa e param simplesmente para anotar alguma coisa que veio à mente naquele momento. Porque não pode deixar passar esse insight, né, que passou ali na mente dele naquele momento, porque é uma coisa de instante, é uma coisa passageira. Então, se você tem alguma ideia e não coloca num papel, ela passa e você fala, não sei nem o que é que eu estava pensando ontem, estava pensando uma coisa interessante, mas esqueci. Por quê? Faltou aquele instinto artístico de anotar aquilo que você estava falando, para que isso lhe servisse de alguma maneira, né? Então, gente, de maneira bem resumida, era isso. Assim, não tenho como fazer um vídeo mais longo, porque é toda a questão tecnológica muito complicada. Então, eu peço que eu sei que falei um pouco rápido, mas vocês revejam o vídeo, né, uma, duas vezes, até vocês pegarem a ideia central do vídeo. E mais importante do que isso, fiquem em casa, né, gente? Que a gente está fazendo um esforço tremendo para passar um conteúdo para vocês de qualidade nesse período. Então aproveitem e, já que podem ficar em casa, fiquem e aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Até só para finalizar, aproveitem essa oportunidade que vocês têm
Porque nem todo mundo tem essa possibilidade de apenas estudar, de estar em casa. Às vezes até você que está vendo aí agora não tem, né? Tem que fazer outras coisas, tem que desenvolver algum trabalho. E se esse é o caso, ó, meus parabéns. E se não é, você é muito mais responsável ainda por estar dedicado estudando do que quem tem responsabilidades. Porque a sua profissão, no momento, é estudante. Então, gente, até a próxima e fiquem com Deus, tá?